presença, irmão. Aleluia, nós te louvamos, ó Pai. Nós bendizemos o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, por esse tempo de estarmos aqui na tua casa, para adorarmos o teu nome, para bendizermos a ti, para glorificarmos a ti, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, também estamos aqui na tua presença nessa tarde, porque queremos te conhecer mais. Queremos te conhecer mais e melhor, para que possamos, ó Pai, ser cada dia mais parecidos contigo. Para que possamos, de fato, ter restaurada em nós a imagem e semelhança. Senhor, em nome de Jesus, derrama, Senhor, do teu Santo Espírito sobre nós. Derrama, Senhor, do teu poder sobre este lugar nessa tarde, ó Pai. Enche, Senhor, os nossos corações, toca em nós, nos transforma, fala conosco de uma forma sobrenatural. Que tudo aquilo que vivermos nesse tempo aqui, seja para glorificar o teu nome e para nos tornarmos cada dia mais semelhantes a ti, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por tão grande salvação, por tão grande amor, por tudo aquilo, Senhor, que cantamos aqui nesse instante, ó Pai. E que de fato todos nós possamos desejar no nosso coração e viver aquilo que cantamos. Eu não te troco por nada. Que a tua presença é mais valiosa e mais preciosa que todas as coisas. A ti toda a honra, a ti toda a glória e a ti todo o louvor. Amém. Amém. Pode sentar. Muito bom vê-los aqui. E muito bom estar na casa do Senhor, para meditarmos, para refletirmos sobre esse tema tão importante e talvez muitas vezes tão controverso nas nossas vidas e na nossa mente, quando nós paramos para pensar o que é ser como Jesus. Porque nem sempre é algo simples, até mesmo para imaginarmos, para pensarmos o que é ser como Jesus, como é ser como Jesus, o que seria realmente uma vida 100% como Jesus viveu. Principalmente naqueles momentos em que na nossa vida nós pecamos. Naqueles momentos na nossa vida onde talvez alguém tinha até uma expectativa a nosso respeito sobre um determinado assunto ou sobre algo que fizemos e nós falhamos. Quando as pessoas olham para nós e dizem assim, ele é crente, ele é diferente, e de repente nós frustramos as expectativas das pessoas e nós somos obrigados a ouvir a famosa frase, diz que é crente, mas olha aí. Esses momentos de a gente parar para pensar, assim, será que realmente eu sou como Jesus? Porque nós buscamos, de fato, isso não é, talvez você tenha imaginado, assim, vou lá ouvir, mas eu sei o que é ser como Jesus. Mas no fundo, existem momentos na nossa vida que nós perdemos a linha. E muitas vezes o inimigo celebra, o inimigo comemora quando nós falhamos. Então o nosso versículo tema que nós colocamos e nas nossas divulgações, 1 João capítulo 2 e o versículo 6, ele diz, quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Hoje é algo que está muito na moda. A maioria das pessoas, muita gente por aí afora, diz que é crente. Fala assim, eu sou crente. Nasci num lar evangélico, minha mãe é crente, meu pai é. Eu sou também, mas eu não vou na igreja. E aqui a palavra nos diz claramente, assim, quem afirma que permanece nele, quem afirma que é crente precisa viver como ele viveu. Então a nossa vida, como disse o pastor Marcelo aqui no começo,
ela precisa realmente parecer como a vida de Jesus. As pessoas precisam olhar para mim e precisam enxergar Jesus através de mim. Isso é ser como Jesus. E eu creio que o que mais dificulta esse nosso objetivo de sermos com Jesus é que talvez a gente não o conheça suficientemente. Para que a gente possa ser como Jesus, a gente precisa conhecer mais dele todos os dias. Nós precisamos nos aprofundar cada vez mais no conhecimento dele. Como podemos viver como ele viveu, se não sabemos como ele viveu? Hoje em dia está muito na moda, as pessoas vão aí na internet, na inteligência artificial, e começam a fazer perguntas. Quem é Jesus? Quem foi Jesus? E a inteligência artificial, na inteligência dela, traz respostas, mas nem sempre traz as respostas daquilo que de fato a Bíblia diz a respeito de Jesus. Porque a inteligência artificial, ela é alimentada por pessoas. Aquilo que pessoas postam, aquilo que pessoas dizem, aquilo que pessoas falam. Pessoas bem intencionadas, pessoas inteligentes, pessoas que conhecem muito, mas também pessoas que não conhecem nada e que escrevem. A inteligência artificial faz um apanhado de tudo e faz um resumo e te apresenta. Então, nem sempre aquilo que a inteligência artificial mostra é de fato Jesus. E nem sempre tudo aquilo que nós vemos num vídeo da internet ou qualquer coisa é exatamente como Jesus viveu. Porque hoje em dia, quando nós assistimos, cada vez mais eu me surpreendo com a capacidade das pessoas de criarem coisas e criarem narrativas e colocarem lá como se aquilo realmente fosse real, como se aquilo fosse palavra de Deus. E o único lugar onde você vai entender bem como Jesus viveu, quem ele foi, é abrindo a palavra, abrindo as escrituras e lendo. Ali você pode ter a certeza que realmente é aquilo que aconteceu. Ou então, você prestar atenção e ouvir alguém que você conhece, que realmente se dedica ao estudo da palavra, que realmente está firmado na palavra de Deus. Mas se você não lê, você nunca vai saber se estão te falando a verdade ou não. Como podemos ser como Jesus se não o conhecemos bem como ele é? Não podemos ser como Jesus se nós de fato não o conhecermos de verdade. Então, nesse nosso primeiro momento dessa tarde, nós vamos refletir um pouquinho a respeito do caráter de Jesus. E talvez caráter seja uma das coisas mais complexas da atualidade. Hoje de manhã estávamos organizando algumas coisas aqui, e eu conversava com uma irmã a respeito de situações que a gente vive dentro da igreja. A gente disse assim, nossa, aqui devia ser diferente. Quando eu fui na oficina da igreja, onde a gente tem ferramentas, eu precisava de uma determinada ferramenta, eu falei, ela sempre esteve aqui, mas não está, alguém levou e não devolveu. Ela falou assim, mas na igreja não devia ser assim. Eu falei assim, não devia, mas infelizmente é, e aí lá fora, em outros lugares, também isso acontece. Então nós precisamos ter o cuidado de realmente ter um caráter transformado, ter um caráter mudado, para que nós tenhamos o caráter parecido com o de Cristo. E para a gente entender bem caráter, definição de caráter, conjunto de qualidades boas ou más. Tem pessoas que são bom caráter e tem pessoas que são mau caráter. Conjunto de qualidades boas ou más que distinguem uma pessoa ou um povo. São qualidades, quando a gente pensa de Jesus, são qualidades boas, que o distinguem de todas as outras pessoas.
E quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos olhar justamente para essas qualidades boas que Jesus teve, para que nós possamos viver da forma como Ele viveu, para que nós possamos aplicá-las em nossa vida. Então a primeira característica, a primeira qualidade de Jesus que eu coloco aqui como parte do caráter de Jesus, é que Jesus é conhecido pela sua humildade. E humildade talvez seja do nosso tempo uma das coisas que mais falta para as pessoas. As pessoas, elas se orgulham de tudo, elas são ensimesmadas, elas gostam de aparecer mais que o outro, eu preciso ser melhor que o outro, eu preciso ser maior que o outro, não aceitam, se eu tenho essa posição aqui, isso daqui é uma posição inferior, então esse trabalho aqui eu não vou fazer. Eu só faço o que é meu. E aí eu quero usar um exemplo de Jesus que nós encontramos lá no Evangelho de João, capítulo 13, os versículos 14 e 15. Evangelho de João 13, 14 e 15. A palavra nos diz: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. O contexto desses dois versículos é a história que nós conhecemos como lava-pés. Muitos por aí até praticam esse ato, falam assim, porque Jesus ensinou que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Agora nós precisamos entender o que naquele tempo isso significava. O que naquele tempo isso representava. O ato de lavar os pés de alguém, aquilo era serviço de escravo. Quem lavava os pés da pessoa que vinha da rua, do visitante que chegava em casa, era o escravo, era o servo, o de menor categoria. Então, se, por exemplo, eu estivesse na minha casa e eu tivesse servos, na hora que chegasse uma visita na minha casa, eu ia chamar o servo, falar, pega lá uma bacia com água, pega uma toalha e lava os pés do visitante. Era uma forma de honrar o visitante, mas ao mesmo tempo, para aquele que estava fazendo o serviço, era serviço de escravo. Então, quando Jesus se coloca nessa posição de lavar os pés dos seus discípulos, ele se coloca aonde? Numa condição de humildade, numa condição tecnicamente de inferioridade aos seus discípulos. Ele diz, eu sou quem eu sou, isso ninguém vai mudar. Porque no texto que nós lemos aqui, ele diz, vocês me chamam de mestre e Senhor e fazem bem. Fala assim, eu sou mestre, eu sou Senhor. Mas mesmo com tudo isso, eu me coloquei numa condição de humildade para lavar os pés de vocês. Eu não chamei ninguém de canto, falei assim, olha Pedro, vem cá você, lava os pés dos outros. Eu não dei uma ordem. Eu simplesmente fiz. E aí no texto ele continua dizendo, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Então quer dizer que nós precisamos agora pegar uma bacia e sair aqui lavando os pés uns dos outros, todo mundo fazer isso. Naquele tempo talvez a conotação seria bem essa, mas que sentido isso faz hoje? Nós saímos de casa para vir aqui para a igreja, colocamos um sapato, colocamos um tênis, entramos no nosso carro, chamamos Uber, pegamos ônibus, chegamos aqui, mas os pés estão limpos. Nós não andamos na poeira, nós não andamos no barro, nós não andamos na sujeira. Então qual a necessidade hoje de nós lavarmos os pés uns dos outros? Absolutamente nenhuma. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele não faz tanto sentido.
Mas quando Jesus fala sobre a questão de lavar os pés uns dos outros, é realmente se colocar numa condição de humildade, de muitas vezes, mesmo sendo superior, se colocar numa condição inferior para ser bênção na vida do outro, para abençoar a vida do outro. No texto todo, nós vamos ver Pedro questionando. Jesus começa lavando os pés dos discípulos, de repente Pedro olha e fala assim: você vai lavar meu pé? Vai nada. E Jesus olha para ele e fala assim: se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo no reino. É necessário que eu faça isso. Porque Pedro olhava e ele reconhecia, fazia: Jesus é o mestre, eu sou só um discípulo, então quem deveria lavar os pés era eu. Mas a comparação que Jesus faz, ele diz: eu preciso lavar seu pé e você precisa permitir. E aí Pedro diz, fala assim: então dá um banho. Fala assim: não precisa dar banho, você já tomou seu banho, você está limpo, só o pé está sujo, então vou lavar o seu pé. E aí Jesus lava também os pés de Pedro. Então, quando Jesus fala sobre essa questão de nós também lavarmos os pés uns dos outros, é nós entendermos que não somos superiores a ninguém. Por mais superior que a nossa posição talvez nos coloque, isso não nos faz diferentes uns dos outros. Precisamos ser servos uns dos outros. Se queremos ser como Jesus, se queremos fazer o que Jesus fazia, então nós precisamos sim servir uns aos outros. Não podemos passar a vida inteira dizendo assim: eu sou prioridade. Assim, não, porque eu sou pastor, então eu posso passar na frente na fila. Porque eu sou do louvor, então não me manda passar um pano na cadeira, porque esse não é o meu ministério, não é meu chamado. Muitas vezes a gente ouve esse tipo de frase, mas é justamente isso que Jesus combate. É que nós não devemos usar a nossa posição para nos achar superiores aos outros, mas devemos sim usar a posição que temos para servir uns aos outros, para sermos servos uns dos outros. Você quer ser como Jesus? Então, sirva, seja servo, seja bênção na vida das pessoas. Precisamos deixar o nosso pedestal de honra e nos tornar de fato servos uns dos outros. Preciso descer do púlpito, estar no meio de vocês, estar acessível, estar perto, para que nós possamos realmente ser como Jesus foi. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele assumiu a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 até 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele era Deus. Ele morava no céu. Ele não precisava fazer o que ele fez, mas ele aceitou se esvaziar da sua condição de Deus, e descer aqui na face da terra, nascer como homem, para ser servo de todos, para fazer a vontade do Pai, para cumprir com um propósito, para cumprir com um plano. Agora você consegue imaginar o quanto você é pequeno
Quando você acha que a sua posição te torna superior a alguém? O quanto você se torna inútil quando você acha que é melhor que alguém, que a sua posição, que o seu lugar, o seu sucesso te coloca acima dos outros? Se Jesus, sendo Deus, se colocou numa condição de inferioridade para vir aqui salvar você, Ele não precisava disso, Ele continuava sendo Deus. Isso não mudava a história dele, mas a decisão dele te servir, a decisão dele me servir, fez toda a diferença na minha vida, na minha história e na sua história. Então, se você quer ser como Jesus, a primeira coisa que você precisa fazer é se colocar numa condição de humildade e servir ao próximo. Ser servo dos outros. Não sente e passe a vida inteira esperando ser servido, mas levante do lugar onde você está. E talvez, eu imagino aquele ato de Jesus, sentado, agachado, com a toalha no colo, dizendo aos discípulos: vem cá, que eu vou lavar o seu pé. É uma condição de humilhação. É uma condição de humilhação, só que é uma condição de honra para quem está sentado do outro lado. Então, quando Jesus se coloca como servo diante de você, Ele está te honrando. Quando você se coloca na condição de servo diante de alguém, você está honrando esse alguém. E certamente, Deus olha para isso e Ele se agrada disso. Deus se agrada quando nós servimos uns aos outros, mesmo que isso pareça humilhante. Mas a palavra nos diz que os humilhados serão exaltados. Outra qualidade que nós encontramos em Jesus, no caráter de Jesus, é a mansidão. Mateus capítulo 5. E o versículo 5. A palavra nos diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Palavra de Jesus. Ele diz: feliz aquele que é manso, porque ele vai herdar a terra. E aí é interessante quando eu pesquiso sobre essa palavra manso, eu sempre usei muito o exemplo do cachorro. Quando você chega na casa de alguém e tem aquele cachorro que vem latindo e não sei, aqui em São Paulo não tanto, aqui são outros termos, mas lá no sul, quando a gente chega na casa de alguém, ele diz: fica tranquilo, ele é manso. Ele só late, mas ele não morde, é mansinho. Mas eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo sobre essa característica dessa palavra, quando Jesus fala para sermos mansos. A comparação de Jesus, ela é mais relacionada a um cavalo. A um cavalo como? Você pega um cavalo selvagem. Um cavalo, ele sempre vai ser violento enquanto ele não é adestrado. Enquanto ele não é amansado. Ele é rude, ele é cruel, ele é violento, ele salta, ele pode machucar, ele pode matar, é tudo de ruim. Mas a partir do momento que alguém chega perto dele, dá um pouquinho de carinho para ele, começa a cuidar dele, começa a acalmar aquele cavalo, a ensinar ele, ele se torna manso, ele se torna adestrado. E ele é totalmente transformado. Você pode chegar do lado dele, você pode encostar nele, você pode montar nele. E ele vai ficar parado, e ele vai obedecer comandos. Só vai andar quando você quiser que ele anda, e vai parar quando você quiser que ele para.
ele se torna totalmente manso. E quando Jesus usa esse termo de sermos mansos, é justamente em relação a isso. E aí eu viajo nas ideias quando eu olho para esse tipo de exemplo. E nós, no nosso tempo de passado, no nosso tempo de pecado, nós éramos como um cavalo selvagem. Nós não tínhamos limite, nós não tínhamos controle, nós fazíamos o que queríamos, do jeito que queríamos, e achávamos que nada ia mudar essa condição. Como dizem alguns, vivia loucamente. Mas a partir do momento que eu encontro Jesus, Jesus transforma essa minha vida, e Ele precisa transformar. Se você encontrou Jesus e não permitiu que Ele transformasse a sua vida, se você não permite que Ele realmente te adestre, para que você possa ser manso, então ainda está faltando algo. Se você continua sendo explosivo, se você continua sendo rude, se você continua sendo cruel com as pessoas, está faltando algo. Jesus quer que nós sejamos mansos. Jesus quer nos ensinar, Jesus quer nos tratar, Jesus quer nos modificar. E Ele era assim. Basta nós olharmos para a vida de Jesus, para a história de Jesus, lermos a palavra de Deus, em quantas vezes Ele tinha todos os motivos para clamar a Deus e dizer: Deus, manda fogo do céu, acaba com esse povo todo aqui, porque eles não merecem o que eu vou fazer por eles. Não faz sentido eu continuar aqui, olha só esse povo aqui, tumultuando minha vida. Quando chegavam para Jesus, Jesus curava um doente, eles chegavam lá e falavam assim: você não podia ter curado porque hoje é sábado. Porque não podia ter curado esse cego, não podia ter expulsado esse demônio, não podia isso, não podia aquilo outro, porque é sábado. Aí Jesus olha e fala assim: misericórdia. Misericórdia, Pai. Eu queria que descesse fogo do céu agora, mas eu sei que eu estou aqui para trazer perdão, para trazer restauração, para trazer cura, para trazer libertação. Mas Jesus, Ele era manso, Ele não fazia isso. Ele não clamava por fogo. Quando Jesus vai ser preso, Ele podia gritar, falar assim: Deus, manda um monte de anjo e acaba com tudo. Mas junto dele, tinha um discípulo dele que arrancou da espada, cortou a orelha de um soldado chamado Malco. E Jesus diz: não, não é desse jeito, pega lá a orelha e põe de volta. Porque Jesus era manso. Porque ele sabia amar as pessoas. Mesmo quando o amor não era recíproco, mesmo quando no retorno ele não tinha o mesmo resultado daquilo que ele entregava. Ele entregava amor, ele entregava vida, ele entregava saúde, porque ele fazia milagres, ele cuidava daquelas pessoas, e as pessoas ainda assim não amavam de volta. Então, quando eu olho para a questão de ser manso como Jesus, eu preciso olhar para Ele, como Ele respondia às pessoas. Você: Jesus, encontramos essa mulher aqui em flagrante adultério. A lei diz que ela precisa ser apedrejada até a morte. Jesus agachado, escrevendo no chão, não levanta a cabeça. E eles insistem, falam assim: porque precisa ser apedrejada. E Jesus diz: quem não tem pecado, então que atire a primeira pedra, e todos vão embora. E Jesus não atira a pedra, Jesus não condena aquela mulher, porque Jesus era manso. Ele não levanta, ele não pega a pedra e atira em todos aqueles que estavam ali em volta, trazendo acusação, trazendo a situação. Então, ser manso como Jesus é olhar como Ele agia, fazer como Ele fazia. Jesus era desafiado o tempo todo, e talvez você também seja. Talvez tenhamos momentos na nossa vida onde pensamos assim: gente, não tem mais como, não dá.
preciso fazer alguma coisa. Mas o que Jesus nos ensina, através da sua palavra, Ele diz: amem os seus inimigos e orem por eles. Então, mesmo quando nos bate aquela vontade de matar alguém, porque o que ele fez a gente não gostou, a gente ainda assim tem que respirar fundo e falar assim: Jesus não mataria, Jesus não mataria, então eu também não vou. Me dá graça, Senhor, me ajuda a superar isso aí e vou seguir adiante. Eu sei que nem sempre é fácil, nem sempre as coisas são tão simples. E aí talvez nós possamos olhar para a história de Jesus e falar assim: mas Jesus estourou, teve um momento que ele explodiu. O dia que ele entrou no templo, Jesus chegou lá e virou a mesa de todo mundo. Falou assim: porque vocês são ladrões e salteadores, fizeram da casa do Senhor um covil de ladrões. Mas ele não agrediu ninguém, ele virou as coisas lá. Deu uma chicotada lá no lombo de quem precisava, mas depois... E às vezes nós precisamos dessa correção de Jesus também. Mas ele não nos deu o direito de nós pegar o chicote aqui e sair agora. Ele nos deu a instrução de que realmente aquilo que é de Deus precisa ser preservado. Precisamos cuidar. E precisamos amar como Ele amou. E precisamos ser manso como Ele foi. E quando nós olhamos um pouquinho mais para trás, na história de Moisés, aí você vai dizer: saiu fora. Mas só para citar exemplo, Moisés foi considerado o homem mais manso da terra. E teve um momento na vida dele também onde ele perdeu a linha. Depois que ele foi chamado por Deus para tirar o povo da terra, é quando ele desce do monte e o povo tinha construído um bezerro de ouro. Ele joga as pedras dos mandamentos no chão, quebra tudo. E depois ele volta lá, tem que ficar lá de novo até Deus fazer a nova pedra da aliança. Pode ser que em alguns momentos você precisa ser diferente ou que você perca a linha, mas você não pode viver nesse pensamento, você não pode viver dessa forma. Você precisa buscar a mansidão, buscar o amor pelo próximo, buscar realmente ser como Jesus foi. Jesus, uma vez, brigou com os caras quando tinha razão. E depois ele voltou exatamente do jeito que ele era. Agora você vive fazendo, fala assim: porque Jesus fez uma vez, então tem o direito de fazer uma vez por dia. E não é por aí. Em terceiro lugar, uma característica muito importante de Jesus, e que nós precisamos adotá-la, é que Jesus jamais deixou de obedecer ao Pai. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus vivia para fazer a vontade de Deus. Jesus vivia para fazer a vontade do Pai. Jesus foi obediente até a morte. Ele obedeceu à vontade do Pai em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em tudo que era necessário. A cada momento da sua vida, a cada passo da sua vida, ele buscava a orientação do Pai. Falava assim: mas ele era Deus. Mas ele estava aqui na condição de homem. E tudo que ele fazia, ele consultava o Pai. Então isso nós precisamos levar no nosso coração e entender que em todas as circunstâncias, em todos os nossos momentos da vida, nós precisamos também buscar fazer a vontade do Pai. E aqui eu não estou falando do Pai celeste, do Pai terreno, é do Pai do céu. Logicamente,
a obediência aos pais, ela é bíblica. Agora, se seu pai não é crente e ele te manda fazer algo que é errado, então você precisa ouvir o Pai que é do céu, o Pai celestial. Então esse é o que nós precisamos de fato entender e obedecer, até mesmo quando ele diz para honrarmos os nossos pais terrenos. Mas em tudo precisamos buscar discernimento, direcionamento e orientação do alto para que nós possamos fazer e cumprir a sua vontade em todas as coisas. Jesus jamais deixou de fazer a vontade do Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando chega no momento final, no momento em que Jesus de fato vai se entregar por mim e por você, ele já sabe que vai ser preso, ele já está no Monte das Oliveiras, ele está orando, ele está clamando, está buscando, está sofrendo, e ele está em angústia, e no meio da angústia dele, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, se possível, não permita que isso seja necessário. Muda a história, transforma a história, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E a vontade de Deus era que Jesus fosse morto, que o seu sangue fosse derramado, que ele fosse crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse por causa de mim, por causa de você. Então ele diz que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Em tudo ele fazia a vontade do Pai. Em tudo ele cumpria aquilo que o Pai desejava. E se você quer ser parecido de fato com Jesus, se você quer ser como Ele, então você precisa aprender a orar e aceitar a vontade do Pai. Essa é uma coisa importantíssima, é nós orarmos e aceitarmos a vontade do Pai. Ontem à noite, numa conversa, vendo um vídeo na internet de discussões teológicas e esse tipo de coisa em casa, nós falávamos sobre essa questão. Porque hoje há uma linha de pensamento de pessoas que pregam aqui, falam assim: você precisa declarar. Porque você precisa declarar para Deus. Declara que você vai vencer, declara isso, declara aquilo outro. Jesus não declarou nada, ele diz assim: seja feita a tua vontade. Eu gostaria que o Senhor me ouvisse e passasse de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, seja como tu queres. E quando eu faço essa oração, seja feita a tua vontade, assim como está escrito lá na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então eu preciso aceitar quando a vontade de Deus não é igual à minha. A palavra diz que nós precisamos aprender a orar segundo a vontade de Deus. E quando nós aprendermos isso, aí sim, toda a oração que eu fizer vai ser respondida. Vai ser atendida, vai ser como eu quero, mas se eu entender exatamente como é o pensamento de Deus. Mas eu posso orar pedindo algo para Deus, mas eu não posso orar declarando que vai acontecer, porque do jeito que eu quero, assim é. Não tem esse direito. Porque é a vontade do Pai. Então eu preciso obedecer à vontade dele, até mesmo quando eu não quero fazer algo, ele diz: vai lá e faz. Então eu preciso ir lá e fazer. Mesmo que para mim pareça absurdo, os nossos absurdos fazem total sentido para aquilo que Deus quer, para o propósito que Ele quer, para aquilo que Ele tem. Então busque a orientação dEle e obedeça à vontade dEle. Quando você ora pedindo algo e Ele diz: faça isso, então vai lá e faz. Não questione. Aceite a vontade de Deus e obedeça em todo momento a sua vontade. Jesus fez isso.
E Ele nos ensina que nós também façamos isso. Precisamos em tudo obedecer à vontade de Deus. E para concluir, vamos relembrar aqui, para ser como Jesus, você precisa ser humilde, você precisa ser manso, e você precisa em tudo obedecer à vontade do Pai. Essas são 3 coisinhas que nós precisamos fazer. Talvez pudéssemos passar a tarde inteira aqui falando sobre o caráter de Cristo. Mas nós temos outras pessoas falando sobre outras coisas importantes sobre sermos como Jesus. Então eu quero que você guarde isso. Assuma uma posição de humildade, seja servo dos outros. Desce do seu pedestal, desce do seu altar e seja servo, sejamos servos uns dos outros. Sejamos em tudo mansos de coração e obedientes ao Pai, obedientes à sua vontade, fazendo aquilo que Ele quer. Eu sei que às vezes é complexo, às vezes é tão difícil de entender algumas coisas, a gente quer algo e de repente Deus diz, não é desse jeito, eu tenho um outro plano, eu tenho um outro projeto. Às vezes a gente demora a entender, mas quando você faz aquilo que Deus quer, quando você obedece à sua vontade, você vai ver e vai perceber o quanto isso é precioso, o quanto isso é valioso e o quanto Deus vai te honrar por ter feito a sua vontade. Viva a cada dia no centro da vontade dEle e seja como Ele é. Seja mais parecido com Ele a cada dia. Dedique sua vida a isso. Feche seus olhos. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez, porque o Senhor está aqui. Nós te louvamos pela tua palavra e nós te agradecemos porque o Senhor, através da tua palavra, nos mostra como o Senhor é, para que nós possamos ser como o Senhor também é. Para que possamos a cada dia ser mais parecidos contigo, para que possamos viver como o Senhor, e para que não só nós saibamos, ou só o Senhor saiba, mas para que o mundo veja que somos diferentes, que temos algo especial, que temos em nós algo diferente, que o mundo possa enxergar a Cristo através das nossas vidas. Que não sejamos confundidos com os demais, mas que sejamos realmente imagem e semelhança aonde quer que formos, para que realmente o teu evangelho apareça através da nossa vida, para que o teu reino seja mostrado através do nosso viver, do nosso caminhar, das nossas atitudes. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a ser humildes. Dá-nos um coração manso. E ajuda-nos, Senhor, a cada dia, a cada momento, a viver e fazer a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, que a tua vontade, o teu plano, seja cumprido a cada instante através das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que essa tarde, Senhor, seja especial para todos nós. E que ao final desse dia, todos nós possamos sair daqui realmente com a certeza de que algo novo aconteceu em nossas vidas, de que algo foi mudado, que algo foi transformado, e que realmente a nossa vida seja diferente. Que a nossa vida seja ser como o Senhor. Todos os dias, que todos os dias possamos viver como o Senhor viveu, andar como o Senhor andou e obedecer
a vontade do Pai, como o Senhor obedeceu. A Ti, Senhor, toda a honra, a Ti toda a glória e a Ti todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém.